gangue, se você entrar lá dentro, você vomita. Você vê a conversa lá de dentro, é conversa de... Eu desconfio que uma conversa de cúpula do PCC deve ser um negócio mais tarimbado que aquilo. Um negócio é ralezada mesmo. É pessoal de costa pro povo mesmo, tá pouco se lixando. Não É que a galera não sabe que... Tem, claro que tem. Não tem. Claro que tem. Eles almoçam tudo junto, Rubão. Claro É que a tem. galera não Mas sabe. é claro que tem solução. Você entende que ali, ó, o que você vai mudar? Não é na política que a gente vai mudar? Você sabe quando acontece a solução? A solução só existe num lugar, no incorruptível. Certo. É só incorruptível. Como que a gente seleciona essas pessoas? Você não soluciona, elas aparecem. Você já viu algum? Já. Eu falo no Mas poder. não dá valor, Muito, claro que dá. Você é o cara que tinha que estar na política. Não, mas o sistema brasileiro não me permite na política. Estou falando quem está nela. O sistema brasileiro... O Bukele é incorruptível. Nós precisamos de nacionalistas na política. O Bukele... Pessoas que amam o Brasil na política. Exatamente. Acima de tudo. O Bukele é incorruptível. O Bukele só é corrompido pelo poder, e é legal isso. O cara que só se corrompe pelo poder, o Putin é incorruptível. Ele só se corrompe pelo poder. Ou seja, o que ele quer é o poder. Eu quero, vou fazer, vou modificar e vou desestruturar e vou mudar. Pode oferecer rios de dinheiro, pode oferecer o que for. Só o incorruptível que muda isso aí. O Trump é? Oi? O Trump é? Quem? O Trump não é que... O Trump é corruptível, não pelo dinheiro, mas pelo número de associações. O Trump já começa de papo que ele é sionista roxo, defensor do sionismo. Todos eles lá são. Todos eles lá estão colocando os Estados Unidos no inferno por causa de Israel. Todos eles. A Kamala Badaleira... Que está na liderança? Tá... Eu não sei se está na liderança. Tinha passado. Não. Olha, liderança de 1%. Primeiro que o sistema eleitoral americano é uma piada. Isso lá é assim, se o nosso é uma ruim, zona. É uma zona. Se o nosso é ruim, o deles É. consegue ser 10 vezes pior. Tá? Então é o seguinte, o sistema deles é uma zona. Segundo, que está muito longe. Terceiro, que é o seguinte, foi isso mesmo? É ela que está na frente? Será? Não sei. Esse Instituto de Pesquisas, todos eles... Então é o seguinte, todos eles... Agora, lá nos Estados Unidos é o seguinte, ninguém mexe com a vaca sagrada que é o sionismo. Todos eles são de joelhos para Israel. Todos eles de joelho para Israel. Colocam, inclusive, sua credibilidade. No Biden? Não, o porta-aviões saiu de lá agora com vergonha, escoltado por mais de 40 caças com medo do Houthis. Tá? Os Estados Unidos estão passando vergonha militar no mundo inteiro. Tiveram que vir F-15, F-16, tiveram que vir reabastecer no ar para proteger com medo dos mísseis dos Houthis, lá no Iêmen. Passou vergonha, foi para lá para passar vergonha. Aquilo é uma banheira, bicho. Ninguém consegue... Do mesmo jeito que a caravela acabou, o porta-aviões acabou também. Porta-aviões não serve para nada. Depende de onde ele está. Não, depende de onde ele está, claro. Se ele tiver na costa do Quênia, vai fazer muita coisa. Aí ele já estacionou, o John Kennedy já parou na costa do Brasil, ninguém falou nada. Não, isso aqui não é um país, isso aqui é uma colônia, bicho. Aí depende de onde ele está. Não, bicho, mas olha só, quando eu quero botar um brabo à prova, eu tenho que botar ele na frente de outro brabo. Não adianta eu chegar, pegar um peso pesado e falar assim, olha ali, ó, aí ele vai ali tirar onda com peso pena. O cara 57 quilos, outro 120. Aí, dos dois profissionais. Porra, coitado. O de 57 quilos, um tapa só acabou. Porque são pesos diferentes. Então é a mesma coisa. Eu falo quando você fala com gente do seu peso. E os Houthis não estão com esse peso todo. Os Houthis só são o seguinte, são, como se diz na Bahia, descarado. Eles não têm medo de porra nenhuma. Eles vão para dentro de qualquer um. Aquela turma ali é braba. Tiveram que sair de lá escoltado com aquela porra daquela banheira. Eu chamo aquilo de banheira jacuzzi. Então é o seguinte, o cara hoje não consegue intimidar ninguém com isso.
Os Estados Unidos está num rodamuinho, numa situação, e continua empenhando o nome dele em Israel. Já era para muito tempo ele ter chegado para Israel. Mas, bicho, vocês param com esta merda aí, acabou. Para com isso, cara. Israel e a Ucrânia. O quê? Porque a Ucrânia ainda está lá e, teoricamente, quem mandava armamentos ali também era os Estados Unidos. Não, quem manda... não é quem manda, olha só. A BlackRock, eu falei essa semana que a Ucrânia pode quebrar a BlackRock. Eu fiz um programa desse. A BlackRock fez uma série de contratos em 1922, no final de 2022, com a vice-ministra de Relações lá da Ucrânia, lá em Washington, tá? E eles pegaram, assim, vamos dizer, a propriedade de terras imensas da Ucrânia, a parte, vamos dizer assim, mais fértil da Ucrânia, hoje sob domínio da BlackRock. E a BlackRock endossou os empréstimos para os Estados Unidos e esse dinheiro não foi para a Ucrânia. Esse dinheiro ficou nos Estados Unidos para pagar armamento que foi para a Ucrânia. Então, espera aí. Os Estados Unidos não necessariamente é quem está apoiando a Ucrânia. Não, ela está apoiando a Ucrânia dessa forma. Ela está mandando, mas é porque ela está recebendo. Aí eu mando para qualquer um aí. Exatamente, mas exatamente isso, está ajudando dessa forma, mandando armamento. E a Rússia está falando assim, vem, pode vir, bota mais que a gente vai destruindo. Vai botando que a gente vai destruindo. Tá? Nessa brincadeira, a Rússia fez uma jogada excelente. Guerra aqui. Primeiro a gente tem que esclarecer uma coisa, que eu esclareço toda hora no meu programa. Nunca, em momento algum, Putin, Medvedev, Lavrov, nenhum deles, Shoigu, ninguém pertencente ao alto comando da Rússia falou assim, nós vamos entrar na Ucrânia e daqui a 15 dias acabou a guerra. A única coisa que eles falaram é o seguinte, nós estamos entrando lá numa operação especial para erradicar células nazistas que estão ali dentro. É narrativa. Não é narrativa, não. É a verdade. É a verdade. Eu tenho vídeos, tá, de batalhões inteiros só com simbologia nazista. Inclusive a TV francesa pegou e colocou em rede e depois o diretor foi chamado lá, um cacete que não era para ter publicado aquilo. Por que a Rússia não mostra isso? Quem? A Rússia não mostra isso. A Rússia mostra, filho, mas você não vê nada da Rússia. Qual o canal da Rússia que você assiste? Vai, mas os caras não deixam a gente ver nada mesmo. Ué, os caras não dão. Os caras mandam matar até o soldado vermelho deles lá. Olha só. Se você procurar no lugar certo, você vai ver onde é a Rússia. Por que eu vejo? Você é bem mais velho que eu, né? Por que eu vejo? Eu vejo porque eu tenho acesso de lá. Eu vejo coisa do Irã, eu vejo de lá. Agora, você vê o que passa pelo crivo da CNN, pelo crivo da BBC, tá? Pelo crivo do Ocidente inteiro. Então você não vai ver nada disso. Você não vai ver as tropas nazistas desfilando lá. Você não vai ver os símbolos. Quem é Stefan Bandeira? Quem foi Stefan Bandeira? O que aconteceu? Quem é o batalhão Azov? Você não vê nada disso. Então é o seguinte, o que acontece? Eles têm uma missão. O que aconteceu? Se a Rússia não faz a guerra contra a Ucrânia, ela podia jogar a toalha. Porque o próprio George W. Bush, no alto da sua ignorância, falou assim, não mexam com a Ucrânia. Deixa a Ucrânia para os russos, que isso daí é a influência deles. Vamos botar um muro aqui, deixar aqui, vamos tocar o barco aqui. Briga de vizinho, não vão mexer, exatamente. Vizinho complicado, caramba, desse cara do lado de lá. Não. A OTAN na mão daquele Josep Borrell, que aquilo é catalão, tinha que ser catalão, para não valer porra nenhuma, tinha que ser catalão. Tá? Então é o seguinte, aquele bosta e mais aquele outro, esqueci o nome e a van der Leyen, aquela lixarada de lá da Europa, junto com o Pentágono, foram espremendo. Chegaram, fizeram aquela merda toda no Donbass. O Donbass são quatro províncias. E a Rússia simplesmente foi lá e fez o acordo de Minsk.
com o endosso da ex-primeira-ministra lá da Alemanha, que depois confessou que estava fazendo aquilo para ganhar tempo, enquanto a Ucrânia era armada. Lá era o seguinte: a partir de hoje, vocês dão autonomia a essas regiões. Nós não queremos elas para a gente, não. Vocês dão autonomia para eles, porque ali tem muita gente, a maioria é russa. Caramba, a gente não quer perseguição naquele povo lá que é russo. Tá? Mas é o seguinte: autonomia, igual o Estado autônomo, igual a Galícia igual a Catalunha tá? São da Espanha, mas são regiões autônomas. Devem obediência ao governo central de Kiev, mas são províncias autônomas, como na Rússia são assim. Tá? Tem regiões autônomas, como a Chechênia é uma região autônoma da Rússia. Tem um governo próprio. As Forças Armadas são da Rússia, eles têm Forças Armadas próprias, tem tudo, mas você quando vê no mapa é Rússia, mas eles são uma região autônoma. Tá? Kadyrov lá é o líder lá da Chechênia, que a Rússia foi lá, derrotou, destruiu e reconstruiu todinha. E virou todo mundo. O Putin tem essa capacidade. Tá? Todo checheno que foi derrotado pela Rússia está do lado da Rússia. Porque foi uma derrota militar. Só. Acabou. Acabou. Então é o seguinte: esse pessoal, a gente só queria isso. E o que aconteceu? Eles criaram um esquadrão Azov e outros esquadrões. Cara, eles mataram quase 10 mil russos lá na região do Donbass. Assassinato. Teve caso de sindicato com porta fechada, mataram 17 queimados dentro. Tá? Aí é o seguinte: por último chegou esse cara que é sionista, o Volodymyr Zelensky. Tá? Aí a Rússia não teve outro jeito. Partiu para cima, fez a operação. Dia 24 de fevereiro. Dia 4 de março. Tá? 8 dias depois, 9 dias depois, eles sentaram em Istambul. Tá? Sentou em Istambul não sei quem foi o emissário da Rússia, tá? O Zelensky e o presidente Erdogan. Tinha 30 mil mortos. 30 mil mortos. Olha, vamos sentar aqui e resolver. Aí o primeiro-ministro, aquele palhaço inglês, Boris Johnson, foi lá, voou para lá e falou assim: não, vocês vão ficar nessa guerra até o final. Foram eles que bancaram a guerra. Bancaram a guerra para salvar, porque a Inglaterra estava quebrada. Uhum. Os Estados Unidos entrando em quadro de recessão e a Alemanha que entrou de gaiato no navio. Porque a Alemanha é o grande otário da história. Porque ninguém precisa, não engana ninguém. Não existe euro. O euro é Euromark. Ou seja, o marco alemão virou euro. Quem segura o euro é a Alemanha. A Alemanha é quem está por trás do euro. Né? França, Portugal, Espanha, a Itália, crise de negócio. A Inglaterra saiu fora porque estava fodida e mais fodida ficou. Aí a Alemanha perdeu o mercado russo. Era o maior mercado, por exemplo, da Mercedes. O local onde a Mercedes vendia mais carro fora da Alemanha e fora dos Estados Unidos. Era lá, mais que nos Estados Unidos. Vendia. As empresas alemãs perderam tudo. Tá? O Nord Stream foi dinamitado pelos Estados Unidos, serviço secreto inglês. Aí inventaram que foi um ucraniano bêbado que chegou lá, alta complexidade, foi lá e estourou. Quem perdeu com isso tudo? A Europa hoje não compra mais gás da Rússia. Não. Era gasoduto, né? Não, ela agora compra do Azerbaijão. O advogado, ela compra o gás russo, aí ao invés de comprar por 10, ela compra por 15. Porque tem que dar 5 para o Azerbaijão. Inteligente demais. Inteligente demais. Fez um distribuidor. Então a Alemanha se fudeu toda. Aí o que acontece? A grande lance. A Rússia, quando eles não aceitam o armistício,
porque Kiev estava cercada. Kiev foi cercada em 40 horas. 40 horas. Cercou Kiev. Eles poderiam ter acabado com Kiev. Só que a Rússia não quer fazer isso. A Rússia não faz isso. Primeiro porque Kiev tem um interesse, tem uma história muito grande. Kiev é a primeira capital Da Rússia. da Rússia. Da União Soviética. Da Rússia mesmo, da Rússia. Putin tem um amor por lá. Não, né? Uma todos parada eles assim, têm, porque é o seguinte, olha só, é impossível. Você hoje, o que acontece? Houve um êxodo geral da Ucrânia. Saíram mais de 10 milhões de pessoas do país. Eles deixaram eles sair? Não, fugiram. Tem que fugir. Fugiram. Tem que fugir. Não, saíram. Aonde está a maioria desses 10 milhões? Não sei. Na Rússia. Foi pra Rússia? A metade deles está na Rússia. Caramba, mano. Tá? É difícil você pegar um ucraniano porque ele que não tem tenha... família, Faz todo sentido, né? Rapaz, não tem... O Ocidente foi lá fazer um inferno na vida Mas dos foram outros. bons, bem recebidos, assim? Sim, né? muito bem recebidos, muito bem teve recebidos. nenhuma Não, hostilidade, nada? braços abertos. Todos que não foi Sério, explodido no cara? caminho chegou vivo. Não, porque é o seguinte, Mas tem há guerra. Não, O cara não sai. não é guerra. Não é guerra. Aí que É um tá. massacre. Não, Aí que você fala que só um que bate? não é guerra. É uma operação especial. Por quê? Olha só. Eu não estou falando que não possa vir um míssil aqui e matar um civil. Não existe alvo Não civil. existe. A Rússia não faz alvo civil. Todo alvo é militar. Todo alvo é militar. Então, há essa sequência ao alvo militar. Então é o seguinte, o povo... o cara quer ir? Pode entrar. Eu quero fugir, pode entrar. Tem 5 milhões de ucranianos lá. Não tem aquelas paradas de explodir as pontes. Não, porque não. isso é uma estratégia de guerra. Você tirar os caminhos. Sim, Você evitar invasões também. sim. Não. Isso é estratégico. Isso é estratégico. Isso acontece. Central elétrica, tudo, caramba, isso aí é estratégico. Agora, alvo civil, por exemplo, vou meter um míssil num condomínio. Tanto é que 2 prédios que foram atingidos em Kiev, que eles pegaram, pegaram a filmagem, tinha filmagem, inclusive uma que pegou feio para um youtuber lá que foi preso, porque mostrou que o míssil que acertou o prédio era um míssil antiaéreo que perdeu o controle, um míssil de defesa que perdeu o controle e atingiu o prédio. Então, assim, não há alvo, a gente não faz alvo. E outra coisa, a precisão dos caras é cirúrgica. O cara mete um míssil a 1.200 quilômetros e é por um palmo. Tá? É por um palmo. Acerta uma garrafa e deixa a outra. Aí o que aconteceu? Quando eles não aceitam isso, a Rússia muda a estratégia toda. A Rússia se prepara para uma guerra de desgaste. Cria aquela zona. A Rússia tem 160 mil quilômetros da Ucrânia. É do tamanho de Bangladesh. É do tamanho do Ceará. Eles têm um Ceará inteiro que eles tomaram. Aquilo ali já passou o muro, já passou a cerca, já reformou. Mariupol, que foi destruída, já está toda reconstruída. Sério? Já Pode procurar as imagens de Mariupol. Mariupol está pronto. já anexou, já. Já anexou, já era. Já passou a chave. Mais. Não é essa loucura que eles fizeram lá em Kursk, que entraram 10 ou 12 mil soldados ucranianos invadindo a Rússia. Tá? Aí veio um monte de bobagem. A Rússia permitiu isso. Entra. Não fecha totalmente, não. Deixa de mandar mais. Cria outra frente aqui. E começaram a esmagar os caras igual a barata. Já houve um ataque num aeródromo lá. A informação que eu tive é que destruíram 8 F-16 no hangar. 2 já são confirmados. 2 já foram confirmados. Inclusive com o piloto. Inclusive aqui, a nossa mídia é tão vagabunda que disseram que o cara foi como é que é? Foi um erro do piloto. É, um erro do piloto mesmo. Deixar ser atingido por um míssil é um erro. Isso é um erro. Aí o que acontece? Quando ela vai para essa operação de desgaste, o que ninguém viu, mas agora eu coloco. Agora eu vou colocar em números. Vamos para a economia. Passados, vamos para 3 anos de guerra agora. 2 anos e meio. Vamos botar 2 anos e meio. 2 anos e meio. A projeção do Ocidente, as projeções econômicas dos economistas americanos da OTAN, do Ocidente, era que a Rússia teria uma queda de 30% no PIB.
E aí? O crescimento dela desse ano é o maior dos últimos 10 anos. Eles disseram que o seguinte, o sistema SWIFT ia quebrar a Rússia. Deram descarga. Tanto faz quanto fez. Eu sei que você vai me falar que Tanto você tem faz. essas informações lá. Peraí. Tanto faz quanto fez. Calma, eu não acabei os números ainda não. Tá. A Rússia passou de 8ª economia do mundo, segundo o Banco Mundial, não fui eu, nem foi ninguém da Rússia. Segundo o Banco Mundial, passou da 8ª economia do mundo para a 4ª. Passou a Alemanha. Passou o Japão. Isso durante a guerra. Nesse período, os Estados Unidos, quando acordou, perdeu o petrodólar. A OPEP caiu toda na mão do Putin, junto lá com o príncipe árabe. Depois eu te conto a história do príncipe árabe com o Putin. Tá? Como é que ele ganhou a Arábia Saudita, a família real da Arábia Saudita. Tá? Porque a Arábia Saudita sempre foi fechada com os Estados Unidos. Hoje está fechada com o Putin. Então é o seguinte, inclusive quem soltou o Durov lá agora foi a Arábia Saudita, junto com Lavrov, tá? E diretamente com os Emirados Árabes. Chegaram para a França, falaram assim, se vocês manterem um cidadão que é meu preso aí, aqueles 80 Rafale que vocês estão vendendo para a gente por 9 bilhões de dólares, pode jogar a fatura no lixo. Quem é que hoje, na crise que está hoje, banca 9 bilhões de dólares jogado fora? Tá? Um troco de um carinho só, né? É, um troco de um carinho, então. Para você ver como é que a vida, tudo é relativo, né? Einstein já falava isso. Tá? Tudo é relativo. Tudo é relativo. Então é o seguinte, os Estados Unidos perdeu o petrodólar, que depois do acordo de Bretton Woods, que se expira em 1971, era a grande chave do domínio dela do mercado financeiro mundial. Perdeu o petrodólar. Hoje, os países já estão todos comercializando em outras moedas. Antes era só petrodólar, só dólar. Acabou. Rublo, ien, yuan, yun, chung, lira, tudo. Lira, porque a lira não tem mais na Itália, mas tem na Turquia. Turquia é lira. Né? Então é o seguinte, essa porra toda. Em real, o que você quiser. A Inglaterra, em 2 anos e meio, trocou 4 vezes de governo. Está numa crise infernal lá dentro. Uma guerra do caralho. A França perdeu o Sahel inteiro. Os países africanos meteram o pé na bunda da legião estrangeira, os Wagner lá botaram todo mundo para correr. A Itália não conta, porque a Itália é zona. Está lá a Meloni lá, não fede nem cheira. A Alemanha, mês passado, fechou com aumento de 30% no número de quebras de empresas, entrando em quadro de recessão. Da Europa, quem menos sentiu são os mais fodidos, que é a Espanha e Portugal. O resto, todo mundo sentiu mais ou menos. Todo mundo ferrado, pagando caríssimo pela energia. Só tomaram dentro, em tudo quanto é lugar. E a Rússia cresceu economicamente. Está com uma taxa de 2,3% de desemprego. Tá? Os números econômicos da Rússia, a Rússia deve menos que 15% do seu PIB. Dívida pública russa é de 15%, menos de 15% do PIB. A americana é 150%. E você acha que o cidadão russo tem orgulho de morar na Rússia? Tem. Você tem orgulho do presidente que tem? Com certeza. Com certeza. Com Falar certeza. que não morre. Morre como, rapaz? Como você já esteve na Rússia? Não, eu conheço muita gente. Traz aqui o Joaquim, traz aqui o Leiroz. Mas Lucas eu tive Leiroz. com russo, cara. Eu tive com russo. Você falou que lá não tem brinquedo muito, não. Olha só. Ele é russo, morou lá, viveu na União Soviética, viveu na Rússia e falou, mano, lá é o seguinte, se
Se você é só um andarilho lá e falar, o governo é ruim, tiver Mentira. bêbado, não vai ter nada. Se você é um professor, chega na sala de aula e fala assim, ó, esse governo aqui é mesquinho. Você é castigado. Você é castigado exemplarmente para que você pare de falar isso. Cara, você pode ser processado. Lá o sistema processual penal é igual ao nosso. Só que Nossa, funciona. então é um inferno. Não, funciona. Não. Como processa Falei, peraí, todo o mundo, nosso né? processual penal é bom. É o que eu falei. Outra coisa que a gente tem que ver aqui. O nosso judiciário, a justiça brasileira é uma coisa. A gente não vive sem ela. Não existe nenhuma Não. sociedade que viva sem justiça. Agora, os elementos que estão lá, é o que eu falei, nosso problema não é a vaca, nosso problema são os carrapatos. Nosso problema não é política, você precisa de políticos. Tá? Você tem que melhorar o nível deles. Não é a história do anarcocapitalista que acha que tudo vai dar certo. Tá? Porque é um sonho, dá certo. Dá certo. Eu mando eles para um lugar certo agora. Calma, segura o ANCAP. Não, O não, ANCAP não. é amanhã. É. ANCAP é amanhã, Eu só tô te debate, treinando, mas eu tô Rubão te e enfocando Miorim. hoje. Eu já tô te preparando pra amanhã, Rubão. Não, pra você me A preparar, gente não. tá aí porque- com Tô te 1.600 enfocando. pessoas ao vivo na live. eu Debate enfocando é o Rubão, amanhã. mano. Eu enfocando o amanhã. Rubão, nem vou enfocar ele mais, não, mano. Amanhã o bicho pega. Hã? Não, qual Tem enquete você enquete? fez? Ah, quem vai ganhar? O que o pessoal tá falando? Ah, todo mundo fala. No que é o final a Rubão, gente né? fala, não, deixa pra falar no final. Eu tô torcendo Quantos? pro Rubão também. 89? 89%? Rapaz, olha isso aí. Mas o Miorim é povo bom de acredita. argumento, hein? E eu, Não, tem e problema eu, Miorim não. é um